Quero cumprimentar os internautas, os ouvintes que acompanham Itatiaia, fazendo uma homenagem a São Clemente. São Clemente, então, uma rua muito famosa no Rio, no tempo que eu ia visitar meu tio na Lagoa Rodrigo de Freitas, de lá ia para o Leblon, passava sempre na rua São Clemente. São Clemente, Roberta, é o padroeiro da cidade de Viena, capital da Áustria, e é o padroeiro dos padeiros e das padarias. Eu tive, Eduardo, uma padaria em Riacima há 10 anos e sou testemunho do quanto que a vida, tanto dos padeiros quanto dos donos de padaria, não é mole. O negócio começa às 4 horas da manhã, Roberto, e termina 10 da noite. Enquanto isso, o outro turno já está chegando e o último está saindo. Então, homenagem aí aos padeiros e às padarias e os seus proprietários. Quantos anos o menino? O menino tem 15 anos. 15 anos. Lá não tem esse negócio de 3 anos, não, viu? É prisão perpétua e sem chance de revogação. Você acha que a justiça americana está certa quando condena também os pais que sabiam que o menino era ruim da cabeça e ainda deram uma arma para ele? Manda para mim, por gentileza, um áudio no 999967074. 99996 7074. A opinião de Roberta Zampetti. Eu, sem pensar muito, sem pensar, tá, gente? Eu acho que os pais... Tá certo. A justiça está certa. A justiça está certa. Eles têm responsabilidade. É a sua opinião, Aloysio Andrade? Claramente, Eduardo, porque o fato de darem a arma para um menor de idade e com características que a gente considera características funcionais, ou de funcionamento, Eduardo, que muitas vezes a gente não tem um diagnóstico, a psiquiatria tem essa limitação, você tem poucos exames que são, vamos dizer, capazes de dizer o diagnóstico é esquizofrenia, é transtorno bipolar, é transtorno obsessivo compulsivo. Então, a observação clínica, ou seja, o cotidiano, é fundamental para a gente ver o comportamento e, a partir do comportamento da pessoa, a gente considerá-lo mais problemático que a média. Isso porque, Eduardo, não existe nenhuma pessoa totalmente normal, todos nós somos algo problemáticos, o que varia é a quantidade, a intensidade desse problemático. Então, as pessoas problemáticas acima da média, elas têm essa característica de terem atos que são atos ou instintivos ou atos que têm, então, a característica de psicopatia, Então, totalmente inadequado presentear o filho com uma arma, um filho de 15 anos, deu no que deu, Infelizmente, eles têm, sim, uma responsabilidade. Vem ao programa com um blazer igual esse do Luiz aqui, que só ele na live já dá ibope. Aí eu posso deixar ficar aí. Só a elegância do Luiz, Falar nisso né? dele na live, a primeira coisa que os ouvintes falaram, que é o João Leonardo, diz Aloysio Andrade, elegante. Ele é. Uma única palavra, até obrigado. o comentário foi elegante, né? Muito obrigado. Vontade na casa dele filmar o armário dele. O Maguinho falou, Aloysio é a serenidade em pessoa, gosto de ouvir. Teve uma vez que Roberta estava entrevistando minha esposa, Ana Maria, e aí eu ri porque antes de começar a entrevista, ele diz a Ana Maria que Roberta falou assim, Ana Maria, quantas horas que a Luiz fica no espelho reparando para combinar o tom da gravata com o tom do paletó? E a Ana Maria falou assim, a jato. A jato. Ele quis dizer que elegância é natural, né? Natural, já fica tudo ali prontinho, pronto. né? Combinado. Uma coisa é fato, eu tenho que reconhecer que isso daí é um privilégio, Eu sou capaz de entrar numa loja, hoje eu praticamente nem compro roupa, porque eu tenho roupa pro resto da vida, mas eu sou capaz de entrar numa loja, não gostar absolutamente de nada e achar uma peça que é uma peça diferenciada, entendeu? No meio de um tanto de coisa derrubada. Tem olho bom, né? Eu olho assim, a cada coisa. Esse terno aqui mesmo é um terno de linho com algodão que eu comprei em Porto Alegre. E ele tem uma característica que ele, no calor, ele é fresquinho e no frio ele aquece. Aí, para não dizer que eu sou cruzeirense, apesar de sê-lo, aí eu comprei um igualzinho que é a cor é preta com os risquinhos brancos. Então, e minhas roupas, Eduardo, acha que não, mas é verdade, minhas roupas chegam a durar 30, 35 anos. É coisa boa, né? Coisa boa. Aloysio Andrade, quando a gente tem 30 anos, 40 anos, a gente tem que estar com o motor acelerado. Agora, depois de 200, é hora de trabalhar sim, mas ter tempo para ginástica, para conversar com a família, para se olhar no espelho e falar, tô bonitão hoje. Não tem que ter um tempinho? O chamado tempo livre, Eduardo, ele só não pode ser
um tempo em que a pessoa fica, como dizia na gíria antiga, de bobeira, que ela fica enrolando, né? Porque quando a gente vê nas Olimpíadas, a gente vê isso, aqueles cronômetros, né, que andam a 1000 por hora, você vê como é que a vida passa rápido, como é que o tempo passa rápido. Então, o tempo livre deve ser usufruído com atividades, então, que possam ser lúdicas, Eduardo. Atividade lúdica é uma coisa que você faz que te distrai, que te acrescenta um sentimento de bem-estar e que quando você termina a atividade, você está mais descansado do que quando começou, né? Então, traz uma leveza, né? Agora, essa coisa de ficar de bobeira, de papo pro ar, esse ócio não criativo, ele gera, inclusive, estados depressivos, estados de melancolia, porque o esforço, né, Roberta, é uma coisa completamente acrescentante. Então, a lei do menor esforço, a sombra e a água fresca, é uma coisa que não é benéfica se você faz muito tempo, Eduardo. E é uma coisa interessante porque o trabalho, muitas vezes, ele é usado como fuga. Tem até o termo workaholic, work addict, né? É o viciado em trabalho, a pessoa que não consegue nem imaginar ter férias ou ter o tempo livre porque a cabeça dela não segura a barra, né? Então, eu acho que realmente é fato que nós precisamos de ter algum tempo livre, mas para fazer alguma coisa, né? Seja até para descansar, mas não para poder ficar enrolando. Agora, esse percentual é impressionante, né, Roberto? Você pensa bem, 79% tem como principal atividade ver rede social. Assim, eu sou muito adepto do Google para conhecimento, né? Toda vez que eu venho aqui, eu falo, quem que é o santo do dia, o que aconteceu de importante, né? Estava até falando com o Eduardo, o que me impressiona é o quanto de guerra, a notícia mais frequente. Tal ano, tal guerra, tal ano, outra guerra, batalha de tal coisa, né? Mas essa questão de na rede social você ficar vendo o que o outro está fazendo, seja em Facebook, seja em Instagram, é um negócio assim meio, né? Superficial, né, gente? Agora, a observação da natureza, Eduardo, ela traz para nós uma referência muito importante, porque é um momento de reflexão que você não fica pensando. Você reflete esse funcionar da mente, que é o funcionar sem um tema objetivo, sem uma lógica concreta, né? Isso é lúdico, né, Roberta? Com Porque você certeza. consegue, então, fazer um padrão vibracional. Você mede isso, inclusive, em eletroencefalograma. Você vê que quando as ondas alfa, né, que são as ondas do bem-estar, quando a pessoa está se sentindo bem, então, ver a natureza, observar a natureza, seja de noite, seja no nascer de sol, um pôr de sol. E uma coisa interessante é estimular os ouvintes internautas a observar a lua, porque o sol prejudica a visão. Quando a lua está nascendo, ela tem um pulso que ela expande mais e recolhe menos. Expande mais e recolhe menos. Então, ela tem uma respiração que é impressionante, gente. Na hora que ela está descendo, ela desce um tanto, depois volta um pouquinho, desce um tanto maior. Então, você vê a vida pulsando, Eduardo, e isso leva a gente a ter uma vivência interna de mais harmonia, de mais paz e de mais alegria de estar vivo, né? Comemorar o fato de termos esse privilégio, dizem os indianos, que estar em corpo físico, antes de ser um desafio, gente, é uma oportunidade para a gente desenvolver emocionalmente, desenvolver mentalmente, espiritualmente, para em próximas etapas, Eduardo, se houverem, que a gente possa ir para planos mais evoluídos, com menos dor, menos sofrimento, menos mentira, menos injustiça, porque a Terra, infelizmente, do ponto de vista espiritual, é um lugar derrubado. Então, a gente tem que aproveitar para evoluir, para depois ir para lugar, né, para lugares mais evoluídos, mais desenvolvidos. Um menino de 10 anos, o nome dele, guarda esse nome, Luca Gabriel, encontrou um celular na rua. Na mesma hora, isso foi no dia 7 de março, na mesma hora ele procurou a polícia militar para devolver o aparelho. Isso foi na cidade de Patos de Minas e a honestidade da criança comoveu a comunidade. O estímulo a essas atitudes, que a gente chama de atitudes nobres, né, Eduardo? Porque o instinto, né, a nossa parte animal, ela é muito egoísta, ela é basicamente voltada para si mesma, né? Então, o treinamento da criança é que vai fazer com que ela deixe de ter esse funcionamento instintivo e animal para passar a ter um funcionamento mais humanizado, mais evoluído. São, então, os valores éticos, valores morais, valores espirituais, os valores de esforço, Eduardo, estimular a criança desde nova a tentar ser melhor do que ela mesma nos esportes, no estudo, no altruísmo, na ajuda ao próximo, nas artes, né? E nunca se comparando com os outros, sempre comparando consigo mesmo, nunca buscando a perfeição, mas o melhor de si naquele momento. Isso vai construindo autoestima, vai construindo amor próprio
e a pessoa não fica tão dependente da opinião dos outros a respeito dela, né? Vai construir uma autonomia. E essas atitudes, né, Roberta, têm que ser realmente não só estimuladas, mas reconhecidas. Roberta, você gosta muito de Belchior? Adoro. Gosta muito, Luiz? Demais, agora. Não conheço um brasileiro que não gosta de Belchior. Ah, tá doido. Ele adorava vir no Cabaré Mineiro, né? Você lembra do Cabaré, né? Que na Rua Demais. Gonçalves Dias, ali, perto da Fieng. E direto o Belchior estava aí, sempre com alegria, ele gostava muito de Belo Horizonte. E de Bilac, o Aloysio Andrade é capaz de recitar uma de memória aí? De Não. Bilac? Bilac é um sujeito tão complexo, né? Que você tem que ter mesmo um treinamento para memória. Manuel Bandeira, você tem uma boa. Aquela que você me contou lá em Racine, eu esqueci qual que é o autor. Uma boa. Não, eu acho que a gente estava falando... Já sei. Lembrei. Vamos ver se ele lembra aqui para ele falar para você, Roberto. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Como é que é aquela? Tem várias dele que são interessantes, mas uma que eu acho assim preciosa é quando ele fala assim, ele usa o verbo viajar no duplo sentido, viajar isso. Fisicamente e viajar no imaginário, né? Escuta, Ele fala Roberto. assim, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir tudo de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são em verdade excessivas. E toda realidade é um excesso. Mais parece, o que ele fala da realidade? Mais parece uma alucinação extraordinariamente nítida que vivemos todos em comum com a fúria das almas, que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos, como se a gente, então, acreditasse que isso está acontecendo, isso passa a acontecer. E ele termina dizendo, quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais eu sinta como várias pessoas ao mesmo tempo, mais análogo, mais semelhante serei a Deus, seja Ele quem for, porque seja Ele quem for, com certeza que é tudo, e fora dele, há só Ele, e tudo para Ele é pouco. Quando ele fala assim, seja ele quem for, quer dizer, a ideia de Deus sem ser uma coisa concreta, mas sim uma coisa que perpassa tudo, né? Muito Bacana, lindo. Roberto. Ah, tá. O Miguel Ferreira. Quando a gente falou da questão do garotinho que devolveu o celular, o Miguel Ferreira disse, isso era para ser normal, né? Com certeza. Tem uma questão, né, Roberta, que é a questão da falta, né? Quando você está com fome, quando você está com sede, quando você... Aí tá é com diferente. sono, Eu acho né? que fome. Aí a necessidade, né, faz a pessoa, às vezes, ter determinado tipo de atitude não muito conveniente. Mas eu insisto que nós somos, antes de sermos humanos, nós somos animais. Sim. E o nosso lado, que é o lado instintivo, que é o lado ligado à matéria, do mesmo jeito que não tem, gente, como viver sem alimentar, como viver sem defecar, tem coisas que são inerentes, ou seja, são obrigatórias à matéria. Tem que respirar, não dá para você viver sem respirar. E os instintos, eles são instintos de autopreservação. Você tem até um instinto de preservação da espécie que é mais amplo, mas o básico dos instintos, Roberta, é defender a própria pele. E essa questão envolve, então, os procedimentos básicos são comer, curtir e descansar, reclamar, enrolar e apelar. Então, nossa base, que é uma base automática, que é uma base que não entra a elaboração mental, ela é muito restrita, ela é muito limitada. O que nos faz mais refinados, o que nos faz mais evoluídos, é um treinamento desde a primeira infância, em que a criança vai aprendendo, porque isso a gente não nasce sabendo, a gente nasce sabendo o quê? Os instintos, né? Ninguém precisa de ter aula de como respirar, porque você no automático você já respira. Agora, essa questão do respeito ao próximo, essa questão de se colocar no lugar dos outros, essa questão, então, de você não viver só dentro do concreto, do comer e defecar, beber água, urinar, trabalhar e pagar conta, e nascer, envelhecer e morrer, isso é uma sofisticação que envolve treinamento, né, Roberta? Infelizmente, a maior parte dos pais não tem tempo de treinar os filhos, a escola se dedica só ao conhecimento teórico da lógica, né? Poucas são as escolas, por exemplo, que você tem aula de arte, de pintura, de desenho, de modelagem. Então, a gente vai ficando muito embrutecido. A gente vai ficando com uma atitude muito só dessa coisa concreta, e eu tenho falado isso muito com os ouvintes internautas da Itatiaia, para tomar cuidado, porque senão a gente vive só de obrigações e curtições, e não pensa em evolução. A gente vai pensar em evolução quando a gente está passando um aperto, quando a gente está no sufoco, e aí quando a gente está no sufoco, né, Roberta, você não quer evoluir, você quer sair do sufoco. Né? Mas sabe o que eu acho? Quando a pessoa está afogando, ela não vai querer aprender a nadar, ela precisa de um salva-vidas, né? E a gente fica muito nessa coisa, obrigações e curtições.
temos que buscar o desenvolvimento pessoal, tá, gente? Temos que aprender a respiração, as técnicas de respiração, as técnicas de meditação, né? A leitura, né, Roberto? Você está falando da importância da leitura. A gente tem que ler, tem muita gente que já pensou muita coisa evoluída e que pode nos ajudar a não ficar com um pensamento rasteiro, um pensamento só concreto, um pensamento só sobre coisas, por exemplo, de Instagram e de Facebook. Eu continuo ouvindo e vendo e lendo muita gente dizer que o Faustão arrumou um coração rápido e um rim rápido porque ele é rico e tem dinheiro. Eu continuo dizendo que isso não é verdade e que seja abençoada a luta dele, tomara que ele tenha saúde, porque foi graças a ele, como eu previa, que aumentou muito o número de doadores. Ele deve estar sofrendo demais. Nossa Senhora. Meu Deus. Agora tem que estimular as doações, Eduardo, que a pessoa pode, então, na carteira de identidade, dizer doador de órgãos. E aí não precisa de ter aquela burocracia de... Existe né? Então, isso ainda? Eu existe, lembro. existe. Agora até lei. Aliás, perdão. Mudou a lei. Agora é o seguinte, se você não quer, você faz constar. Quem não faz constar, todo mundo... Automaticamente é doador, né? Doutor Luiz, sexta que vem, 10 da manhã, o senhor volta? Então, se Deus quiser. E quero fazer a lembrança, gente, há exatos 4 anos atrás, tivemos o primeiro lockdown, o primeiro fechamento de tudo em Belo Horizonte. Veja como é que o tempo passa rápido, por isso que eu estou falando com vocês, para desfrutar a vida, porque o trem voa. Então, 4 anos atrás começou a pandemia, nesse nível de tudo fechado, restaurante, só ficou supermercado e farmácia, né, Eduardo? Isso. E exatamente há 1 ano atrás, dia 15 de março de 2023, considerou-se que a epidemia, então, tinha passado do pior. Então, tem 1 ano que nós já estamos voltando ao novo normal, né? Mas, realmente, assim, dá valor, porque a gente está bem menos sufocado, apesar da dengue, aí o número de mortos é bem menor do que foi na Covid, né? Então, é isso, 4 anos que começou a pandemia e 1 ano que a gente já está mais livre dela.